Fala, povo santo e amados de Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal e mais um vídeo. Hoje nós iremos dar continuidade à série que iniciamos na semana passada a respeito da conversão. No vídeo anterior eu explicava sobre as três vias, que nós vamos meditar aqui em 3 vídeos sobre cada uma destas vias. Eu iniciei falando da primeira via, a via purgativa, e hoje nós iremos meditar aprofundar a nossa meditação a respeito da segunda via, que se chama iluminativa. O que seria a via iluminativa? O que seria esse segundo processo da nossa conversão? Como eu já expliquei anteriormente, a conversão ela não é algo linear, algo reto. A nossa conversão ela se dá em escada, ou seja, em crescimento, em progressão. É preciso todos os dias buscar este avanço espiritual, essa aproximação de Deus. Nós vamos chegando mais perto a cada dia com os nossos esforços e com a graça de Deus naquilo que nós chamamos de vontade de Deus. É assim que se dá a nossa conversão. É algo gradual. Nós vamos progredindo, nós vamos crescendo de acordo com a nossa busca, de acordo com a nossa vida espiritual. Bom, uma das coisas que eu gostaria de falar aqui é que nesse segundo processo, ou seja, nessa segunda via iluminativa, acontece algo diferente. Depois do início da conversão, depois da nossa da ascese, da mortificação, de todo aquele processo, depois de fazer a experiência com Deus, nós passamos a abandonar os pecados mortais, nós passamos a nos arrepender das nossas ofensas e buscamos a mudança de vida. Nós deixamos algumas práticas que não agradam a Deus e buscamos esta transformação interior. E quando nós passamos dessa primeira etapa, nós chegamos numa fase nova, na fase onde nós necessariamente precisamos já ter uma vida espiritual ativa, ou seja, nós precisamos ter uma vida de oração pessoal. Não podemos só depender das nossas orações em comunidade quando estamos na igreja ou na missa. É preciso buscar interiormente, pessoalmente, todos os dias, uma vida de intimidade com Deus através da oração, através das práticas espirituais, mortificação, que nós já falamos aqui, dos gestos e atos de caridade, enfim. É preciso todo um contexto de vida espiritual para nós avançarmos, porque se você, querido, ainda não iniciou esse processo de vida espiritual, você ainda não saiu do primeiro degrau, você ainda não saiu do primeiro estágio da conversão, que é a via purgativa. Então, nesta via iluminativa, o que acontece? A luz de Cristo começa de forma mais intensa a invadir o nosso coração. A luz do Evangelho, a luz do Espírito, nós começamos a enxergar em nós mais imperfeições, mais pecados. Ao passo que nós nos purificamos já na primeira via, quanto mais perto da luz de Deus nós nos colocamos, mais detalhes na nossa alma nós vamos enxergar. Então veja, se na primeira etapa nós lutávamos contra os pecados chamados mortais, os graves pecados, ou seja, as práticas que Deus detesta, as práticas que estão totalmente contrárias à vontade de Deus, nessa segunda fase, mais iluminado, ou seja, mais próximo da vontade de Deus, eu enxergo em mim imperfeições e enxergo pecados que antes nós víamos como besteira, como algo, não tem problema, são pecados bobos, pecados veniais, pecados leves. Mas na verdade, pecado, querido, é pecado. Nós já vimos isso nas outras séries. Pecado é pecado e todo pecado ofende a Deus. E nessa via iluminativa, o nosso coração, que é invadido pela graça de Deus, ele passa agora a querer corresponder com o amor de Deus. Se no primeiro momento nós queríamos fugir das ocasiões do pecado, porque nós tínhamos conhecido o amor de Deus, agora nós não queremos só fugir do pecado. Além de fugir, nós queremos corresponder, ou seja, nós queremos amar a Deus. Essa segunda via é uma via onde nós correspondemos com o amor de Deus. Nós nos esforçamos para amar a Deus. E querido, lá na primeira carta de São João, capítulo 2, no versículo 15, diz assim, que quem ama o mundo não está nele o amor do Pai. Aquele que ama o mundo não está nele o amor do Pai. Não amemos, pois, as coisas do mundo. Então veja, quando nós vamos amando a Deus,
nós percebemos que as coisas do mundo, os pecados, mesmo os pequenos, eles nos impedem de amar. Porque quem ama quer agradar em tudo a pessoa amada. Não importa se é uma ofensa grande ou se é uma ofensa pequena. Quando a gente está apaixonado por alguém, nós queremos fazer de tudo para agradar. Nós queremos corresponder em tudo com aquele amor. Então veja, nesta segunda via, nós agora detestamos tudo aquilo, mesmo as ofensas leves e pequenas, ou seja, mesmo os pecados veniais, nós passamos a detestar, porque agora nós não queremos só fugir da ofensa, agora nós queremos amar. Nessa segunda fase, iluminados pela luz do Evangelho, da Palavra de Deus, que vai nos alimentando, que vai nos saciando, nós vamos trocando os pecados pelas virtudes, ou seja, os vícios, os hábitos maus que há em nós, pelas virtudes. Nós vamos fazendo esta mudança, essa transformação de vida. Entende? E se nós olharmos a vida dos santos, nós vamos perceber e enxergar que eles inverteram a tabela do pecado. Porque para nós, no primeiro momento da conversão, nós enxergamos os pecados maiores, mais graves, lá em cima, né? Os pecados mortais, os pecados cavernosos, nós olhamos eles e na nossa lista ele fica lá em cima. E aí vai descendo para os mais leves, vai descendo. Os santos não. Eles inverteram essa lista. Agora, os pecados mortais, eles já venceram, né? Com a união com Deus, com a comunhão, com a vida espiritual, já venceram, já deixaram para trás. Não mais ofendem a Deus mortalmente. Agora eles estão no outro estágio. Lutam contra os pecados pequenininhos, que muitas vezes nós ignoramos e deixamos passar por despercebido. Os santos iluminados pelo Espírito Santo agora enxergam a grande ofensa que está por trás dos pequenos pecados. Então eles invertem a tabela. E agora os pecados veniais estão lá em cima. Porque se eles, com a graça de Deus, é evidente, não com a força própria, mas com a graça de Deus venceram os pecados mortais. Eles agora se esforçam para vencer os pecados veniais, porque eles agora estão querendo amar a Deus. Entenda a grande diferença. E aí você pode perguntar, mas poxa, é possível chegar a uma fase da minha vida que eu não peco mais mortalmente? É possível alguém não pecar mais mortalmente devido à sua conversão? É claro que sim. Se nós olharmos a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, uma vez na confissão, numa confissão geral sobre a sua vida, ela confessava ao sacerdote os seus pecados, e no final da confissão, o padre surpreendido olhou para ela e disse: minha filha, diante de tudo isso que você me falou, eu confesso que eu não encontrei nenhum pecado mortal em toda a sua vida. E aquela santa, ela não ficou soberba. Santa Teresinha não se deixou levar pela soberba e dizer: cara, que massa, né? Eu sou a cara, eu sou a melhor de todas do pedaço, porque eu nunca pequei mortalmente. Então, não foi essa a postura de Santa Teresinha. Santa Teresinha olhava para o seu interior e via que tudo que ela tinha alcançado, que tudo que ela tinha feito, as boas obras e os pecados que ela não tinha feito, tudo isso por ação de Deus, por amor de Deus, pela graça que foi dada a ela. Mas ela ainda olhava para dentro do seu coração e enxergava os pecados leves. E elas diziam: a graça de Deus me foi dada, e no entanto eu ainda não sou a santa que Deus quer que eu seja. Veja que humildade de Santa Teresinha. Veja que humildade de olhar para si e ver que esses pecados veniais, que no início a gente enxerga como algo bobo, como algo simples, ofendem a Deus. E como eu quero amar, eu deixo esses pecados para trás. É o meu esforço, é a minha luta. Então veja, nessa segunda via, nós agora estamos nos transformando inteiramente. Porque se no primeiro estágio nós abandonamos o pecado grave, mortal, ou seja, veja que o pecado mortal a gente liga muito à prática. Aquilo que eu fazia, agora não faço mais. Os pecados veniais não, nós ligamos às atitudes, aquilo que eu sou, que está intrinsecamente ligado a mim. Por exemplo, um exemplo básico para que você entenda. Fulano era um traficante, hoje ele não trafica mais, né? Fulano, ele cometia adultério, traía a esposa, hoje não faz mais. Cicrano fazia tal coisa, agora não faz mais. Mas quando nós falamos desta segunda via, ou seja, dos pecados veniais, dos pecados leves, nós estamos falando muitas vezes não das práticas, mas das atitudes e das ações que estão ligadas ao nosso ser. Por exemplo, fulano é fofoqueiro, cicrano é preguiçoso, fulano é mal intencionado. Veja, nós não estamos falando de práticas, nós estamos falando agora da essência, algo que está intrinsecamente ligado a nós, ao nosso comportamento, ao nosso temperamento.
entende? A nossa personalidade. Então, na segunda via, nós precisamos buscar esta conversão interior. Então veja, se você, aleluia, graças a Deus, se você já deixou o pecado mortal, glória ao Senhor, se você já luta, se você já esforça de abandonar o pecado mortal, e quando você peca mortalmente, você corre e se confessa e volta para a comunhão com Deus e comunga e busca a vida espiritual, graças a Deus, se você já passou dessa fase. Agora você chega numa nova fase, você chega nessa fase onde Deus tem que ter acesso ao seu caráter. Deus tem que ter acesso ao seu jeito, porque tem muita gente que não comete pecados mortais, mas que, no entanto, não são exemplos de cristãos dentro de casa. Pessoas que não adulteram mais, que vivem a castidade, que não pecam mais no seu ambiente de trabalho, que não usam mais da desonestidade, mas que não dão testemunho, por quê? Porque são pessoas preguiçosas, que pensam sempre em si, egoístas, pessoas que não ajudam as pessoas, pessoas que não se abrem a esta caridade, pessoas que se fecham em si, são apegadas às coisas mundanas, pessoas que cobiçam, muitas vezes, não as coisas alheias, mas que tem muitas cobiças no coração, que desejam, ambicionam ter as coisas para poder ter a posse, pessoas que são vaidosas. Nós vemos muitas pessoas dentro da igreja, e eu digo isso pela propriedade da minha missão, de encontrar tantas pessoas em tantos lugares, e até de já ter passado por isso também, né? De muitas vezes, tá tudo ok, eu já deixei os pecados mortais, mas assim, eu continuo com alguns defeitos de caráter, que da mesma forma são contra-testemunhos, porque me impedem de amar a Deus com mais intensidade, me impedem de corresponder ao amor de Deus. Então, irmãos, se o primeiro estágio da conversão, nós estamos fugindo do pecado mortal, agora é hora de deixar que Jesus tenha acesso à nossa personalidade e molde o nosso caráter, para que a gente deixe de ser birrento, para que a gente deixe de ser chato, mal amado, reclamão, resmunga de tudo. Tudo isso é contra-testemunho. As pessoas, quando nos olham lá fora, o que é que elas vão pensar de nós? Elas vão dizer assim: poxa, se for para ser da igreja e ser como essa pessoa, porque ela é chata, ela é ranzinza, né? Ela é um porre. Então eu não quero ser da igreja, eu não quero ser de Jesus. Se for para ser assim, eu prefiro não ser. As pessoas não podem nos enxergar dessa forma, elas precisam olhar para nós e tem que enxergar uma postura diferente. Como o povo antigamente, lá nos primeiros apóstolos, eles olhavam os discípulos e diziam: olha como eles se amam, olha como eles são felizes. A gente não vê eles murmurados, a gente não vê, só vê eles com um sorriso no rosto, alegres. Eu não estou dizendo aqui que não vai ter um dia que você vai acordar com estresse, eu não estou dizendo aqui que você não vai poder se irritar com alguma coisa, mas é a luta que você precisa fazer para você mudar o seu caráter e você ser uma pessoa mais amável, uma pessoa de melhor convivência. Faz parte também da conversão esse processo de mudar o interior, de mudar a essência do ser, né? Você precisa trabalhar isso em você, a sua personalidade. Gente que fala fora de hora, que fala demais, né? que critica tudo, gente que tem a visão pessimista. É chato conviver com pessoas dessa forma. Então nós precisamos olhar para nós nessa quaresma e ver: tudo bem, eu já deixei até o pecado mortal, eu já me esforço, eu já não cometo mais o pecado mortal, eu já não vivo mais uma vida mundana. Mas será que Jesus já mudou meu caráter? Será que dentro de mim houve uma transformação ou só foi externa? Será que foi de dentro para fora? Será que eu me esforço para mudar o meu caráter, a minha personalidade e configurar isso a Jesus? Esse questionamento que eu quero deixar para você sobre a via iluminativa. Que Jesus, que o Espírito Santo ilumine o teu coração e que você faça essa reflexão e que você busque a conversão, meu querido. É isso que eu desejo para você, meu amado, minha amada. Você que me assiste, você que acompanha o nosso canal, você que tem acesso de certa forma aos nossos vídeos, que Deus possa abençoar você, que a luz da verdade convença você e que você possa se esforçar para essa segunda via, a segunda via que nós chamamos de iluminativa. Você mudar o teu caráter, fazer esse esforço para buscar mais a vontade de Deus, amando o Senhor em tudo, em todas as coisas. Fique na paz. Até a próxima segunda. Salve, salve, Maria Imaculada.